Um homem chega em uma cidade pela área mais comercial no pôr do sol, mesmo que dias árduos o fizerem sofrer durante toda a sua jornada. Nada o fazia desistir de realizar o seu sonho e ambição para se tornar um cavaleiro portador da fé e da honra. Suas ambições, mesmo que devotas, seriam sua chama. Mas o que aquele homem não sabia é que às noites da cidade, gangues que limpavam a cidade de estrangeiros corriam as ruas para retirar o que eles consideravam sujas de outras terras. Após vários incidentes quase fatais, nosso viajante decide sair da cidade, mas com uma vontade mais acesa, pois não poderia desistir sabendo que pessoas como ele sofriam nas mãos de homens como aqueles. Quer saber então como trabalhar preconceito dentro da sua criação e do seu mundo fantástico? Então sim, bora! Alô, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós vamos trabalhar o preconceito. Obviamente estamos falando sim de diversos níveis e diversas necessidades. Claro que existem diversos pontos que nós vamos trabalhar hoje, então não se preocupe, não vai ser uma linha filosófica, mas sim uma forma diferente e prática de colocar o preconceito dentro do seu mundo fantástico. Nesse episódio nós vamos conversar um pouco sobre como trabalhar o preconceito no seu mundo fantástico. Às vezes a gente pensa que trabalhar preconceito você tem que colocar coisas muito extremas, racismo, xenofobia, homofobia, mas calma, isso é preconceito? Sim, é. Tem que ser combatido? Sim, com certeza. Mas o que eu estou falando de preconceito existem diversos níveis, é um espectro muito grande, desde uma primeira sensação lá intrínseca dentro de você, até algo mais institucionalizado dentro de um sistema inteiro. Então você muitas vezes coloca preconceitos dentro do seu mundo fantástico e você não sabe e não colocou com esse objetivo, porém coloca mesmo que você não saiba, beleza? Mas então, o que seria preconceito? Preconceito é uma atitude negativa ou predisposição irracional em relação a um grupo de pessoas ou indivíduos específicos com base em suas características pessoais, como raça, etnia, gênero, orientação sexual, religião, nacionalidade, classe social, idade ou deficiência. É uma forma de julgamento preconcebido e infundado que tende a generalizar e estereotipar pessoas com base em características superficiais. O preconceito envolve a formação de opiniões, crenças ou estereótipos negativos sobre determinado grupo sem uma avaliação objetiva das características individuais de seus membros. Pode levar à discriminação, exclusão social, injustiças, desigualdade, impacto, vida e a oportunidade de pessoas afetadas. Então, pessoal, pegando essa conceituação que eu trouxe aqui para vocês, a gente pode trabalhar preconceito em diversos níveis e diversos graus, levando por diversos caminhos diferentes, e isso é interessante colocar dentro do seu mundo fantástico. Obviamente, se você não quiser trabalhar o preconceito como ponto de conflito, ou a mensagem, ou objetivo, ou o genius loci na sua criação, do seu personagem, da sua cidade, da sua narrativa, não tem problema. Você pode muito bem colocar em graus bem menores, algo que nós vamos colocar hoje para ficar algo interessante. Por quê? Quando você trabalha o preconceito de uma forma superficial, quando eu digo superficial, não é algo que está na superfície da sociedade, mas sim algo de qualquer jeito. Quando você trabalha com temas sensíveis na superficialidade, isso se torna meio que um desserviço. Então eu sugiro demais que, se por acaso você não se sente bem, não se sente preparado para abordar esse assunto, eu sugiro que ou você pesquise ou converse com alguém que sofre algum tipo de preconceito, principalmente aquele que você gostaria de abordar dentro da sua cidade, dentro do seu universo, da sua história, do seu desenvolvimento de personagem, porque é interessante que você tenha o que nós chamamos de leitores sensíveis, que são pessoas que são sensíveis a esse tipo de assunto, e você passando a sua escrita, passando o seu universo, passando a ideia para esse tipo de pessoa, é mais fácil de você entender qual vai ser a reação e se você está afetando como um desserviço ou atacando algum certo tipo de pessoa. Claro que eu não estou falando de mimimi, não estou falando de lacração, estou falando de bom senso. Obviamente o bom senso é o ponto mais importante quando você for trabalhar temas sensíveis. Então, trazendo novamente, se por acaso você quiser trabalhar o preconceito e você tem condições de falar sobre ele, não estou falando sobre, eu sofri, eu não sofri. Se você tem condição mínima de falar sobre ele, perfeito. Se não, eu sugiro então que você ou trabalhe de uma maneira mais simples, não superficial, mais simples,
para que assim consiga trabalhar da melhor maneira possível, beleza? Então, vamos começar falando um pouco sobre os graus e os níveis de preconceito e alguns caminhos interessantes que a gente pode abordar quando falamos desse assunto. Então, pessoal, quando a gente vai trabalhar com preconceito, é interessante você pensar em diversos graus e níveis. Quando falamos sobre graus de preconceito, nós podemos seguir dois grandes caminhos. O caminho mais interno e o caminho mais externo. O caminho mais interno é como você ou seu personagem lida com esse preconceito. Ou seja, como esse personagem vai lidar tanto de uma maneira internamente, tanto que é a ideia do caminho interno, como ele pode então reagir perante isso. Então, quando a gente fala sobre essa forma de caminho interno, nós estamos falando de algo que afeta o personagem de uma maneira mais interna. No caminho mais externo, estamos falando como os personagens agem influenciados pelo preconceito. Seria mais ou menos o seguinte: o caminho interno segue uma ideia que a gente fala de reação ou lidar, e no outro caso é como ele age. São dois caminhos diferentes, porque um vai ser arcos de personagens um pouco mais reflexivos, e o outro vai ser arcos de personagens mais de ação. Eu vou explicar bonitinho esses dois caminhos, vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem, porém, de uma maneira geral, o caminho interno é como você lida, e o caminho externo é como você age. Preconceito sutil, também conhecido como preconceito implícito ou preconceito inconsciente, refere-se a atitudes preconceituosas que podem existir abaixo da consciência de uma pessoa. Essas atitudes são formadas por estereótipos e preconceitos enraizados culturalmente e podem afetar o comportamento e as decisões de uma pessoa sem que ela esteja ciente disso. Então, quando a gente fala sobre um preconceito sutil, aquele preconceito meio que vem do berço. Seria como uma pessoa que nunca teve em contato com aquele alvo especificamente. Ah, eu tenho um problema com pessoas negras. Por quê? Porque sim. Eu nunca tive pessoas negras perto de mim, não tenho amizades, não tenho inimigos, não tenho. Simplesmente me falaram, me ensinaram que é desse jeito. Então com isso você torna um preconceito inconsciente porque você não entende como funciona, você nunca teve algo vindo de você. Então começa a ter muitas vezes, aquilo foi uma ação preconceituosa. Porém, a pessoa ela se sente meio que culpada por ter feito aquilo porque existe um debate interno de que é o certo do que é errado porque acontece esse algo inconsciente, não está dentro dela. Então muitas vezes você pode colocar dentro dos seus personagens esses diálogos internos. Eu fiz aquilo. Por quê? Porque sim. Mas esse porque sim, o que eu ganho com isso, o que a sociedade ganha com isso, o que o personagem ganha com isso. Então é interessante porque você pode trabalhar reviravoltas, você pode trabalhar virada de chaves a partir desse momento. Obviamente, quando a gente for falar sobre um preconceito em outros graus e outros níveis, você pode trabalhar tanto o quesito de world building, algo que a gente vai trabalhar também o preconceito no world building. Então é interessante você ver essa discussão dentro da discussão da sociedade, cultura e personagem. E dentro de personagem você pode começar aquela pequena sementinha. Eu fiz por quê? Não sei. Um preconceito mais sutil. Preconceito aberto, também conhecido como preconceito explícito, refere-se a atitudes preconceituosas que são expressadas de forma consciente e aberta. Isso inclui expressões de ódio, discriminação verbal, insultos e comportamentos discriminatórios conscientes. Esse tipo de preconceito é visível e geralmente ocorre sem restrições ou disfarces. Então, no caso, o preconceito aberto é aquele tipo de pessoa que ela é claramente preconceituosa e o pensamento está focado. Ou seja, ela faz porque ela entende. E ela entende e ela aceita, então ela faz. Claro que essa origem pode ter uma origem consciente e essa força cultural, social de influência fez com que a pessoa seguisse esse caminho e se tornasse consciente. Ou pode ser simplesmente algo que veio dela a partir de alguma situação que fez com que fosse intensificado. Por exemplo, a pessoa ela pode ter tido algum tipo de trauma a partir de alguma etnia e com isso agora ela tem um preconceito com todos daquela etnia, se tornando um xenofóbico pelo fato de que eu tenho um trauma específico para com uma pessoa
e ao invés de eu associar a essa pessoa, eu associo ao estereótipo daquele tipo de nação ou etnia correspondente. Então, quando a gente fala sobre o preconceito mais aberto, nós vamos falar sobre as pessoas que realmente colocam o seu ponto de vista claro, como eu não gosto. Então, ela coloca, eu não gosto disso, eu não gosto daquele outro, eu não gosto daquele outro, e é algo aberto. E com isso, você lidar com isso já começa a ser um tanto diferente. Como eu falei para vocês, colocar preconceito no world building, no personagem, você pode ter esse sutil ou pode ter esse aberto. Quando você trabalha com o aberto, aí já começa a ter diversos graus e níveis diferentes que você pode fazer, como ele age perante a isso. O personagem, por exemplo, ele pode ter um preconceito, porém ele não precisa necessariamente chegar a uma agressão física diretamente. Ele pode colocar um pouco mais como algo mais suave nesse quesito, como uma aversão, um afastamento, algumas tiradas e alguns bullying mais suaves, não necessariamente uma agressão física com imitações, com ataques verbais. Ele deixa claro que não gosta. Ele vai dizer que não gosta, porém é algo um pouco mais suave simplesmente do que outros níveis que existem de preconceito. O preconceito estrutural refere-se a formas sistemáticas de preconceito que são incorporadas nas instituições e estruturas sociais. Isso inclui práticas discriminatórias enregadas nas políticas, leis, práticas sociais que perpetuam desigualdades sistemáticas e privilégios para certos grupos em detrimento de outros. Então, nesse caso, quando a gente fala sobre esse tipo de preconceito, a gente já foge um pouco no preconceito individual e já começa a falar um pouco sobre preconceito coletivo. Ou seja, existe alguma instituição, não estou falando em algo totalmente sociocultural, isso pode sim afetar, tanto que o preconceito internalizado, que é o outro próximo nível, já entra nesse ponto bem forte, porém, nós já estamos com um pezinho. Então, antes, quando a gente falava sobre preconceito sutil, é algo mais pessoal, que eu me disfarço, ou eu não entendo o que eu tenho, vira um preconceito aberto, onde claramente estou falando que eu não gosto, muda para o próximo nível, que é um preconceito onde nós temos um grupo, uma instituição que promove esse tipo de coisa. Quando essa instituição começa a ter uma influência muito maior, como uma prefeitura, um governo, um rei, uma religião, aí já começa a ser um pouco problemático e já começa a internalizar dentro da cultura e a política daquele povo. Ou seja, nós vamos aumentando cada vez mais a quantidade de pessoas que são influenciadas diretamente com isso. Então, se você quiser trabalhar o preconceito em cima das suas instituições, você já começa a pensar nisso. Lembrando que a instituição é a representação de um grupo de pessoas ou de uma pessoa. Se estamos falando que a academia ela tem um preconceito estrutural. Perfeito. A academia prédio não tem um problema, a não ser que seja uma academia viva. Porém, se a academia é uma estrutura inanimada, uma estrutura de pedra, as pessoas que fazem aquela academia ou o dono que faz as leis daquela academia, ele possui o preconceito aberto que se reflete num preconceito estrutural, porque é algo que está sendo divulgado, estruturado dentro daquele grupo específico, dentro daquele local específico. O preconceito internalizado. O preconceito internalizado ocorre quando pessoas pertencem a grupos historicamente estigmatizados ou oprimidos internalizam as atitudes negativas e estereótipos direcionados ao próprio grupo. Isso pode levar a uma autoimagem negativa, autoestima reduzida e adesão a padrões de comportamentos prejudiciais. Ou seja, quando falamos sobre o preconceito internalizado, isso já se tornou algo tão forte, tão intenso, que a cultura se torna uma cultura preconceituosa. E muitas vezes, dependendo do tipo de grupo que nós estamos falando, o tipo de cidade, estrutura sociocultural que estamos construindo, isso afeta até mesmo as pessoas que são daquele grupo que sofre o preconceito. Ou seja, se nós vamos pegar historicamente os negros, colocando como um exemplo clássico, quando o próprio grupo de negros eles se sentem inferiores porque isso já se internalizou neles mesmos, considerando que isso historicamente é tão forte e tão bem estruturado esse preconceito, que faz com que até mesmo as pessoas que são negras têm preconceitos
para consigo mesmo, para com pessoas dos mesmos grupos, criando uma falta de amor próprio, uma falta de autoimagem, que isso interfere totalmente no psique daquele grupo, daquela pessoa, daquele personagem, daquela instituição, daquele tudo que estamos falando, diretamente ligado àquele grupo de pessoas. Então, olha as diferentes formas que você pode trabalhar o seu preconceito. Você pode trabalhar, como eu falei, de uma maneira mais sutil, sendo algo que é ou mascarado, ou algo inconsciente, onde o personagem não tem essa ideia bem estruturada. Algo mais aberto, que é claramente falado isso a nível pessoal, podemos transpassar para instituições e transpassar novamente para a cultura, sociedade, cidade, região ou qualquer outro grupo que forma um grupo muito maior, transformando dessa forma. Então, quando eu falei sobre essa questão do grau, eu estou falando de como as pessoas lidam. Ou seja, quando a gente está falando de algo que o personagem não sabe como lidar ou ele lida dessa forma, estou falando como personagens que lidam com essas instituições, personagens que lidam com esses governos, personagens que lidam. Ou seja, tudo que nós falamos até agora, estamos falando na forma como o personagem que sofre o preconceito sutil, aberto, institucionado ou internalizado, como ele vai lidar com isso. Então existem diversas formas. Se por acaso você que é da área da psicologia, da área da psiquiatria, vai conseguir trabalhar muito forte esses conceitos, porque é como aquele personagem vê o mundo e como aquele mundo preconceituoso vai atingi-lo diretamente. Se eu construo um personagem que sofre um preconceito sutil, as ações e reações e como ele vai reagir a isso é de uma tal forma, que é a forma do caminho externo. Isso é algo interessante, que é o próximo tópico que a gente vai abordar. Quando a gente é um personagem que ele está sofrendo um preconceito aberto, ele vai lidar de uma outra forma. Quando ele vai sofrer, ele vai entrar numa academia e tem um preconceito generalizado de todos daquela academia, vai lidar de outra forma. Ou quando chega numa cidade inteira, onde aquilo já está a um nível tudo aquele grande, ou como ele lida com dentro de uma sociedade onde ele nasceu naquele ponto, é algo interessante. Como eu falei para vocês, é um assunto bem delicado, porém são formas diferentes que você vai fazer nesse caminho interno, de como ele vai lidar com todas essas situações. E o como ele vai lidar de uma maneira interna é esse caminho. Quando a gente fala sobre o caminho externo, é como vai ser as ações tanto de quem faz quanto de quem sofre. Mas de uma maneira específica, as reações de quem sofre depende muito da personalidade da pessoa. Porém, quando a gente fala sobre pessoas que têm um preconceito e como elas agem em cima do alvo desse preconceito, aí existem diversos níveis externos que a gente vai trabalhar ponto a ponto. O primeiro caminho é o caminho do mal-estar. O caminho do mal-estar são aquelas ações e reações que não necessariamente são muito explícitas, porém um olho atento, principalmente das pessoas que sofrem, percebem isso. Seria que quando você senta do lado de uma pessoa, a pessoa dá alguns passos pro lado, vira o corpo, olha torto, fala pouco, você percebe muito isso nas ações corporais, na linguagem corporal da pessoa e um comportamento verbal assim, um tanto mais sutil. Ou seja, esse tipo de ação e reação acontece ou dentro de uma pessoa que ela tem um preconceito aberto, porém tem que mascará-lo de alguma forma, ou um preconceito sutil que ele tenta ao máximo não mostrar. Porém, aquilo está enraizado que você pode responder dessa forma. O próximo já é a aversão. A aversão faz com que você não queira estar no mesmo ambiente que aquela pessoa, ou fazendo com que você saia, ou forçando com que aquela pessoa saia. Ou seja, estar no mesmo ambiente é algo complicado, onde você não pode respirar o mesmo ar que a pessoa, não pode comer a mesma comida que ela. Você não vai chegar ao nível de uma agressão, de uma violência. Porém, o seu mal-estar é tão grande que você começa a verbalizar, a agir para que aquela pessoa saia. Obviamente você pode fazer com palavras pesadas, metendo porrada, claro, com certeza. Porém, já é um próximo nível onde você chega já na violência. E essa violência tem diversos níveis, tanto uma violência mais física, mais emocional, psicológica, verbal. Não chega ao nível do final. Você não deseja necessariamente que aquela pessoa chegue a óbito. Porém,
pode até sentir aquela vontadezinha, porém você não tem a raiva e o ódio ao ponto de fazer que chegue aos finalmente. Porque quando chega aos finalmente, já chega já no nosso quarto nível, que é o preconceito do caminho externo de morte, onde você deseja realmente a morte daquele ser que é o seu alvo de preconceito. E quando você evolui para o último nível, você quer que todos e qualquer pessoa que seja desse grupo deixe de existir. Então, é a forma como você vai agir e reagir perante esse preconceito, vai desde um mal-estar que você reage dentro de uma linguagem corporal mais ofensiva, indo para uma aversão onde você já começa a desejar que a pessoa não esteja no mesmo ambiente que você, frequente os mesmos lugares, coma a mesma comida, respire o mesmo ar, tenha os mesmos privilégios, chegando ao ponto da violência, indo ao extremo de morte, até que chega no final de um extermínio por completo. Então nós já falamos um pouco sobre os graus de preconceito e como a gente pode seguir o caminho mais interno e o caminho mais externo. Agora, considerando o que a gente já falou, a gente pode então chegar agora aos níveis dentro do world building quando falamos sobre construção. Porque no caso nós estamos falando de personagens. Quando falamos dos graus, estamos falando basicamente de personagem. Ah, mas nós falamos sobre o preconceito institucionalizado, o preconceito internalizado. Sim, mas são pessoas que forçam com que isso aconteça, seja no âmbito pessoal, quanto no âmbito um pouco maior. Quando a gente fala sobre o preconceito incorporado no world building, já entra um pouquinho diferente. Não é uma relação personagem-personagem, mas sim personagem-ambiente, ou seja, cenário-personagem. Quando a gente fala sobre construção de história, nós temos o quê? O tripé, onde o tripé nós temos personagens, world building e a plot. Então você pode relacionar plot com plot, plot personagem, plot world building, world building, personagem e todas essas composições diferentes. No caso aqui do preconceito, que a gente chama mais de níveis de preconceito, a gente trabalha a relação de personagem com world building. Ou seja, começando então os níveis diferentes de como a gente pode abordar essa relação direta do personagem com o cenário que ele está. O nível individual é um preconceito que pode ser expresso por meio de atitudes e crenças individuais de uma pessoa. Isso inclui a formação de estereótipos e a tendência de generalizar e discriminar com a base em características pessoais. Então, quando a gente fala sobre o nível individual, estamos falando da relação única. Ah, mas sabe, você disse que é a questão do personagem com o world building. O que é então esse individual? Esse individual é quando você quer relacionar com o seu cenário aquele preconceito único do personagem. Ou seja, uma coisa é você interagir com um personagem, com outro personagem. E como isso vai interagir um com o outro, que são os níveis que nós falamos dos graus anteriores. Agora, se você tem um personagem que ele não tem preconceito em um ambiente que tem, essa é a relação que você vai construir. Se você tem um personagem que não tem, um ambiente que tem, um personagem que tem, um ambiente que não tem, essa relação direta é uma relação individual, onde aquele preconceito vai reagir na sociedade, positivamente ou negativamente. Então, uma coisa é como o preconceito de um personagem afeta outro personagem. O outro caso é como o preconceito do personagem afeta naquele cenário, individualmente. Já o nível interpessoal, o preconceito pode se manifestar nas interações e relações entre indivíduos. Isso pode incluir tratamento diferenciado, discriminação ou exclusão com base em características pessoais, como comportamentos de preconceitos manifestados verbalmente ou através de ações. Agora, já subindo já um próximo nível, que é o nível interpessoal, é aquele nível que você pode trabalhar o quê? Como a relação de preconceito entre duas pessoas afeta de uma maneira geral. Ou seja, nós temos aqui um certo tipo de personagem que ele vai sofrer um preconceito dentro de uma praça pública. Perfeito? Isso já é algo mais pessoal, né? ou mais individual. Quando a gente fala, então, por exemplo, que existe algo específico entre um personagem com o outro, e essas interações vão sendo trabalhadas durante uma plot durante bastante tempo, e como isso vai afetando aos poucos na sociedade, aí já estamos no nível interpessoal. Eu tenho um preconceito com essa pessoa. Se eu só agir naquilo e houve uma cena para mostrar o preconceito, nível individual. Mas se eu tenho um problema com essa pessoa, e isso vai gerar diversas cenas, impactando em diversos níveis dentro de diversas cenas, já estamos falando de um impacto mais
interpessoal. Já a nível grupal, o preconceito pode ocorrer em grupos sociais ou comunidades. Grupos podem exibir preconceito contra outros grupos com base em características como etnia, religião, nacionalidade. Esses preconceitos podem influenciar as normas de um grupo e impactar em relações intragrupais. Nesse caso, então, nós já estamos trabalhando o quê? Ou de uma pessoa contra um grupo, ou um grupo contra uma pessoa. Obviamente que tudo isso, todos esses níveis, é o quanto você vai expor isso no seu cenário e como isso vai interferir no seu cenário. Então, da mesma forma que eu quero construir uma referência histórica, onde eu tenho o grupo dos Toca Branca, e temos o alvo aqui, eu quero mostrar o preconceito e criar uma cena, perfeito, continua sendo individual. Mas, se esse grupo vai interferir diretamente no cenário, nos personagens e na plot, aí perfeito. Nós já estamos trabalhando já um preconceito mais a nível grupal. Já no nível institucional, o preconceito pode ser perpetuado por instituições e estruturas sociais como governos, escolas, empresas e sistemas legais. Práticas discriminatórias e políticas que favorecem e prejudicam certos grupos podem ser evidências de preconceito institucional. Então, da mesma forma que no outro caso, já aqui, novamente, todos esses níveis é como essas relações vão interferir diretamente no cenário e na plot. Ou seja, para não estender muito isso, quando a gente fala de um preconceito a nível institucional no quesito world building, é como aquela instituição ela tem um preconceito para com alguma coisa e como isso interfere diretamente na plot, no personagem e no cenário. E o nível sistêmico, o preconceito pode ser enraizado em estruturas mais amplas da sociedade, como o racismo sistêmico. Nesse nível, o preconceito está presente nas estruturas, leis, políticas que perpetuam a desigualdade sistemática e impedem acesso quantitativo a recursos, oportunidades e direitos. Então, nesse quesito, agora quando a gente fala sobre nível sistêmico, já estamos considerando que quando você for construir a sociedade, construir a sua cultura, já tem no âmago da sua criação já o preconceito. Quando nós falamos sobre o preconceito lá na construção do World Building 30 dias, nós falamos principalmente de um preconceito sistêmico, onde nós temos um grupo de pessoas que sofrem um preconceito de uma cidade inteira, de uma sociedade inteira, por causa de fatores históricos, sociais, culturais, etc. Então você pode colocar preconceito em diversos níveis, em diversos graus, com diversos objetivos, o que depende de você se vai fazer algo pessoal, interpessoal, institucional, social e como você vai agir e reagir perante isso dentro da sua plot. Então, pessoal, apesar de ser um assunto bem chato quando a gente trata em relação ao outro, porque é um assunto bem complicado, nós trabalharmos com isso é algo bem interessante. E trazer essas oportunidades dessas pessoas falarem de maneira mais direta, sem forçar e com um objetivo, é algo que a gente traz dentro desse episódio. Então, se você está gostando de ter esse conhecimento, deixa o seu like, se inscreve no canal. Temos conteúdos diversos de análises, reviews, ideias, lives de construção e todo o material que você utiliza para transformar você em um escritor melhor, um world builder melhor, um criador de cenários, um mestre que vai trazer diversas referências, influências e também ensinamentos para todos aqueles que vão usufruir dos seus cenários, beleza? Então, vamos lá para a nossa última parte, falando um pouco mais sobre a filosofia por trás desse preconceito. Então, pessoal, quando a gente fala sobre a filosofia do preconceito, é uma maneira um pouco mais, como eu falei, filosófica de trabalhar o preconceito. Por quê? Existem diversos fatores que a gente pode colocar e as reflexões são infinitas. Quando a gente fala sobre âmbito de criatividade, trabalhar um assunto A ou B, ele tem infinitas formas de ser trabalhadas. Você pode trabalhar um preconceito usando como base, por exemplo, uma base socrática, que fala sobre que o preconceito nasce de uma falta de conhecimento e um emburrecimento daquele que não entende e se vê menor, por isso precisa ser superior. E a gente tem diversas outras formas de trabalhar, então, o preconceito, como, por exemplo, dentro de uma filosofia aristotélica, por exemplo, que fala sobre um julgamento entre um e outro, porque o preconceito nasce de um julgamento prévio que você faz do outro a partir de informações mínimas. No caso do socrático, por exemplo, você tem já um emburrecimento. Sócrates é um pouco mais enfático, um pouco mais duro com a galera que é preconceituosa. A partir de Aristóteles, ele tenta mais falar sobre um quesito mais sociocultural, tenta passar um pouco mais de pano a partir de um ou a partir
no outro. Então Kant, por exemplo, já fala sobre o imperativo categórico, fala sobre o raciocínio heterônimo, que fala sobre como é a forma de julgar a partir da personalidade superficial, que muitas vezes os preconceituosos lidam com aquilo falando sobre personalidade, forma de ser, forma de agir, a partir de uma análise totalmente superficial que foge totalmente de uma personalidade e sim de estereotipados a partir de filmes, histórias, culturas, falação ou qualquer outra informação que foge tanto do mundo acadêmico quanto do mundo social. Então você pode trabalhar de diversos níveis, onde você pode se sentir superior e querer fazer algo, pode ter algo de uma essência inferior e querer subir. Você pode seguir, por exemplo, a ideia de Nietzsche, que fala sobre a transvalorização de todos os valores, ou seja, você constrói valores dentro da sua cabeça ou modifica valores e com isso você quer forçar com que as pessoas que não têm esses mesmos valores sofram dessa forma, seja por qualquer motivo, usando bases biológicas, científicas ou qualquer outra coisa que você tenha tirado da tua bunda para dizer que justifica o fato de ser superior a partir das suas convicções. E daí a gente pode pegar também, por exemplo, Simone de Beauvoir, que eu vou deixar aqui o nome dela aqui em francês, não faço ideia de como se pronuncia, que ela fala como que o preconceito é uma forma de opressão, ou seja, uma forma de arma, uma forma de guerra, uma forma de controle. Então, quando você for trabalhar o preconceito dentro do seu universo, você pode trabalhar de uma forma mais prática, direta, utilizando as bases de nível e as bases de grau, onde tem a relação de personagem com o outro, ou como interpela um com o outro, ou como tem uma relação entre uma instituição e outra, ou qualquer outra forma de agir ou reagir, ou você pode trabalhar de uma forma mais filosófica, como eu trouxe aqui, trazendo Nietzsche, a Simone, Kant, Aristóteles, Sócrates e diversos outros filósofos que trabalham o preconceito de forma direta e de forma indireta, como uma forma de trazer o conhecimento, a reflexão e a forma de pensamento que você acha interessante, onde vai ter a construção de personagens, histórias e world building dentro desse processo. Então, pessoal, espero que tenham gostado, apesar de ter sido um vídeo um pouco mais chato, com um assunto um tanto mais chato. É interessante que quando você souber trabalhar conceitos, conceituações, ensinamentos, formas de pensar e com isso melhorar o mundo que está à sua volta, trazendo uma boa plot, uma boa história, onde simplesmente esse assunto chato, ele vai ser um pano para você colocar tudo aquilo e misturar e fazer uma bolsa incrível, ou simplesmente um assunto que você joga simplesmente para dar algum tipo de informação superficial ou até mesmo relevante. O que é importante é você estar bem e com isso ter mais sucesso. E se você quer uma opinião da pessoa que vos fala, tenha leitores sensíveis, pessoas que já sofreram esse preconceito. Se por acaso você já sofreu, ótimo, você já tem você mesmo. Se não, sugiro entre em um grupo de escritas ou existem diversos outros grupos de leitores sensíveis que estão aí de braços abertos para receber esses conteúdos e dar esses feedbacks para que você consiga não apenas ajudar na causa, mas também se mostrar uma pessoa muito mais madura e muito mais relevante dentro da literatura. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!